PSG pretende fazer uma proposta pelo meia Enzo Fernandes do Chelsea. Napoli quer contratar o atacante Marcos Leonardo, que está atualmente no Al Hilal. River Plate faz sondagem ao Botafogo pelo atacante Joaquim Correa, que pode ser negociado nesta janela. Manchester City acerta a contratação do zagueiro do Crystal Palace e deve anunciá-lo muito em breve e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição deste sábado do Mercado da Bola. Sem muita enrolação então, já fortalece com o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias. Recado dado, agora sim bora logo pro vídeo de hoje. Vamos começar falando das transferências confirmadas. O Remo anunciou mais uma contratação para a temporada. A bola da vez é o meia Patrick, de 33 anos, que chega por empréstimo até dezembro deste ano, proveniente do Santos. Já o Corinthians anunciou a contratação do meio-campista Matheus Pereira, de 28 anos, vindo do Fortaleza por empréstimo até o fim da temporada. O contrato prevê ainda uma opção de compra vinculada por valor não informado até o momento. Já o Atlético Mineiro contratou o lateral direito Ângelo Preciado, de 27 anos, que estava atualmente no Sparta Praga da República Tcheca. O contrato tem validade de 4 temporadas e o equatoriano custou cerca de 5 milhões de euros. O Ludogorets da Bulgária anunciou a contratação do centroavante Ruan Cruz, de 24 anos, que chega emprestado até o fim do ano junto ao Botafogo. Já o Gil Vicente de Portugal anunciou o goleiro brasileiro Lucão, de 24 anos, que assinou até o meio de 2028. O jogador deixa o Red Bull Bragantino por valores não revelados até o momento. E o Paris FC da França contratou o meia Martial Munetsi, que tem 29 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada junto ao Wolverhampton. E já o Chievo Verona, time da 4ª divisão do campeonato italiano, anunciou a contratação do atacante brasileiro Douglas Costa, de 34 anos. Ex-Grêmio e Fluminense, o jogador estava atualmente livre no mercado, após deixar o Sydney da Austrália. O Bolonha da Itália anunciou o zagueiro norueguês Eivind Helland, de apenas 20 anos, que assinou até o meio de 2030. O jovem deixou Branda, Noruega, a troco de 7 milhões de euros. Já a Roma da Itália contratou o centroavante Daniel Malin, de 26 anos. O holandês chega por empréstimo até o fim da temporada e com uma taxa de 2 milhões de euros, tendo ainda uma opção de compra vinculada junto ao Aston Villa. Já o Getafe da Espanha anunciou o atacante Martin Satriano, de 24 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada e com uma taxa de 300 mil euros, e claro, uma opção de compra vinculada junto ao Lyon da França. O Getafe confirmou ainda o zagueiro uruguaio Sebastián Boselli, de apenas 22 anos. Ele chega emprestado com opção de compra até o meio do ano junto ao River Plate da Argentina. E o Sunderland da Premier League contratou o jovem atacante costa-marfinense Jocelyn Tabi, de apenas 20 anos. Ele assinou até 2030 e deixa o Maccabi Netanya de Israel a troco de 4 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E o Corinthians chegou a um acordo nesta sexta-feira pela contratação do goleiro João Ricardo, de 37 anos. Foi o que revelou o site Globo Esporte. O jogador pertence ao Fortaleza e chega emprestado até o fim deste ano. Segundo a publicação, então, o jogador só deve assinar o contrato e será apresentado de forma oficial lá por março deste ano, já que o goleiro se recupera de uma cirurgia no ombro. Por isso o Timão aguarda o laudo técnico para selar o acordo. E de acordo com informações da Itatiaia, o Cruzeiro tem interesse e pode em breve fazer uma proposta pelo jovem Bruninho, que pertence ao Atlético Paranaense. Com contrato por lá até 2028, o jogador tem uma multa contratual baixa, cerca de 5 milhões de euros, levando em conta o potencial do jovem. Por isso então, o time de BH o considera como uma oportunidade de mercado. Atualmente o jogador tem apenas 17 anos e é tratado então como grande promessa. Até o momento então, não foi apresentada nenhuma oferta oficial. E o Grêmio vem recebendo sondagens pelo zagueiro Walter Kahneman, que tem contrato somente até o fim deste ano, mas pode deixar o time então nesta janela de transferências, já que o jogador não seria uma grande unanimidade para esta temporada. E segundo informações reveladas pelo jornalista Fábio Vargas, 3 equipes do futebol argentino demonstraram interesse e monitoram sua situação, que seria então São Lourenço, o Racing e ainda o Boca Juniors. Mas até o momento então, nenhuma proposta chegou pelo defensor. Ainda segundo Fábio Vargas, o meio-atacante Diego Rossi, de 27 anos, teria sido oferecido ao Grêmio nos últimos dias. Agora o nome do uruguaio está sendo avaliado internamente pela direção do time gaúcho, que até o momento então não avançou pela contratação. Vale destacar que seu contrato com o Columbus da MLS acaba no fim deste ano. E o Botafogo negocia a contratação do atacante Enzo Gonzalez, de apenas 20 anos, que atualmente pertence ao Wolverhampton, onde inclusive joga pela equipe Sub-21. As conversas giram pelo empréstimo até o fim da temporada e com uma opção de compra vinculada pelo paraguaio. Foi o que revelou o jornalista
jornalista João Pedro Fragoso, do jornal O Globo. E o River Plate da Argentina fez uma sondagem pelo atacante Joaquim Correa, de 31 anos, que seria um pedido especial do técnico Marcelo Gallardo. Por sua vez, o time argentino fez esse contato com o Botafogo para entender as condições e também a situação do jogador, mas até o momento então não fez nenhuma proposta oficial. Segundo o site Globo Esporte, as conversas estão em andamento e o Botafogo sinalizou que quer ouvir as condições do time argentino, onde aceita negociar o jogador, que acabou não vingando como era almejado, após a sua contratação no meio do ano passado. E o Palmeiras recebeu uma proposta do Austin dos Estados Unidos para vender o atacante Facundo Torres. A equipe da MLS está disposta a investir 9 milhões e meio de dólares pela contratação do uruguaio. Essa informação foi publicada inicialmente pelo jornal The Athletic e confirmada aqui no Brasil pelo site Globo Esporte. Contratado no ano passado por um valor até acima do que esse, Facundo Torres acabou não vingando como era almejado no time paulista e pode ser negociado. As conversas estão em andamento entre os clubes. A Fiorentina da Itália demonstrou interesse na contratação do lateral direito Emerson Royal, que atualmente está no Flamengo. Segundo o jornalista turco Ekrim Konur, a Viola considera inicialmente o empréstimo até o fim da temporada como uma opção de compra vinculada. Lembrando que o jogador de 27 anos chegou no Flamengo no meio do ano passado, após deixar o Milan, mas acabou não vingando então como era almejado, e hoje então ele não seria uma prioridade para essa temporada, onde pode ser negociado em breve. E segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o centroavante Marcos Leonardo, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, entrou na mira do Napoli da Itália. Para fechar a contratação do brasileiro de 22 anos, o time italiano está disposto até a incluir jogadores nesta negociação, e a ideia é tê-lo em definitivo. Por sua vez, o time saudita não deve se impor, caso obviamente chegue uma oferta de agrado. Recentemente o jogador também foi especulado no Flamengo, onde estaria sendo monitorado, mas até o momento então não existe uma negociação avançada ou propostas do time carioca. E o Paris Saint-Germain da França demonstrou interesse na contratação do meio-campista Enzo Fernandes, que atualmente veste as cores do Chelsea. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, o PSG estuda fazer uma proposta pelo argentino na próxima janela de transferências europeu, ou seja então, no meio deste ano, na nova temporada europeia. Atualmente o meia de 25 anos continua em boa forma, mesmo com a oscilação do Chelsea na temporada, onde inclusive por lá o seu contrato acaba no meio de 2032 e seu valor de mercado está na casa de 85 milhões de euros. Neste caso, o PSG teria que superar esses montantes para contratar o jogador. E aí, na sua opinião, Enzo Fernandes seria um bom reforço para o meio de campo do PSG? Bora deixar aqui nos comentários. E o Manchester City acertou a contratação do zagueiro e capitão do Crystal Palace, o inglês Mark Guehi, que tem 25 anos. Segundo a publicação do jornalista Fabrizio Romano, o Crystal Palace aceitou a proposta do City na casa de 20 milhões de libras e encaminhou a venda então do defensor, que deve ser anunciado em breve. Vale destacar também que o jogador tinha contrato com o Crystal Palace somente até o fim dessa temporada, ou seja então, essa seria a última oportunidade do time inglês fazer caixa e faturar com a sua venda. Caso contrário então, ele sairia no fim do ano sem nenhum custo de transferência. E só lembrando que Mark Guehi tinha um acordo muito bem encaminhado com o Liverpool no meio deste ano, mas no último dia da janela de transferências, o Crystal Palace acabou não conseguindo contratar um substituto e vetou a sua saída para Anfield. E agora o caminho mudou então, ele vai jogar com o técnico Pep Guardiola. É uma boa contratação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. Segundo apurado pela agência RT Sport, o lateral direito Valmer Pacheco, de 31 anos, teria sido oferecido ao Vitória, que analisa agora a contratação junto ao Deportivo Pereira. O Grêmio negocia a rescisão contratual de Felipe Carvalho. O volante uruguaio não se representou para a pré-temporada e foi multado pelo time gaúcho. Agora o clube trabalha para antecipar a saída do jogador, que tem contrato somente até o fim deste ano, revelou o site Globo Esporte. E segundo informações do jornalista André Hernan, o atacante Vitinho, que foi revelado pelo São Paulo, teria sido oferecido ao Corinthians, que ainda não tomou uma decisão se vai ou não avançar pelo jogador. Atualmente, ele está no Tijuana do México. A Juventus da Itália teve conversas com os representantes do atacante Jean-Philippe Mateta e agora busca um acordo com o Crystal Palace. Hoje o time de Turim só avalia o negócio por meio do empréstimo e com opção de compra vinculada, revelou Fabrizio Romano. Com o jogador então, já existe um princípio de acordo. O goleiro Ter Stegen chegou a um acordo com o Girona da Espanha e será emprestado até o fim da temporada, proveniente do Barcelona, revelou Fabrizio Romano. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se você gostou então, já fortalece com o seu like e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. E só lembrando que ontem saiu um vídeo novo no meu canal secundário, falando das negociações do Atlético Mineiro, um time que vem agitando bastante o mercado e fazendo várias contratações. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Enfim, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos!